E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Roland sentiu um alívio profundo ao receber a mensagem de que a missão de resgate havia sido bem-sucedida. Ele pensou consigo mesmo. Embora não tenhamos conseguido tomar o controle do Reino do Alvorecer como conquistadores, pelo menos, após um pequeno desvio do plano original, o país vizinho derrubou o governo da família Moe e manteve a estabilidade. Antes que a família Kim consiga se firmar completamente, eles continuarão sendo nossos aliados mais fiéis em Castelo Cinza. Além disso, Andrea também estava em Neverwinter. Se tudo corresse bem, a aliança com o Reino do Alvorecer poderia durar pelo menos até a próxima geração. Roland não acreditava que a terceira Batalha da Vontade Divina duraria um século inteiro. Andrea, junto com as outras bruxas da Punição Divina que participaram da expedição, estava prevista para retornar à região oeste em cerca de um mês. Roland pretendia usar esse tempo para criar um plano sólido para o desenvolvimento futuro de Castelo Cinza. Afinal, com a destruição dos remanescentes de Timothy, a resistência havia desaparecido temporariamente, e o reino agora estava unificado, ao menos nominalmente. Ainda levaria algum tempo para que as prefeituras secundárias das várias cidades funcionassem em plena capacidade e transformassem Castelo Cinza em um país forte e eficiente, mas Roland já podia se preparar para isso. Quando chegasse o momento certo, a força de Castelo Cinza daria um salto sem precedentes, elevando o reino a um nível completamente diferente dos outros 3 países. O ponto central de seu plano de desenvolvimento era aproveitar ao máximo as habilidades das bruxas, afinal, elas eram a principal razão da alta produtividade de Neverwinter. Em apenas 2 semanas após o retorno de Anna, a cidade havia passado por diversas mudanças, especialmente no castelo. Sua mesa de mogno agora tinha o dobro do tamanho anterior, e sobre ela estavam mais de 10 telefones de corda conectados ao edifício das bruxas, à prefeitura, aos quartéis, à terceira área fronteiriça e até ao forte cancioneiro. Em caso de emergências, os guardas não precisavam mais correr para entregar mensagens. Além disso, o primeiro telefone público foi instalado na Praça Central, conectando a cidade à Floresta das Brumas. Com a expansão das ferrovias, esse sistema facilitava que os trabalhadores se comunicassem com suas famílias, já que muitos passavam longos períodos fora de casa. Tudo isso era fruto da incrível habilidade de Anna. Depois de resolver o problema dos ataques dos demônios, Roland concentrou grande parte de seus esforços em organizar as estatísticas das habilidades das bruxas vindas da Ilha Adormecida. Com a chegada do segundo grupo de migrantes, 96 bruxas haviam se juntado à Dormagia. Testar todas aquelas habilidades já era um desafio enorme para Wendy Scroll, especialmente porque nem todas as bruxas eram cooperativas, tornando o início da coleta de dados bastante difícil. Felizmente, com o prestígio de Tilly e a diplomacia de Wendy, o trabalho de registro foi concluído sem grandes problemas. O caderno preto diante de Roland era o resultado dos exames preliminares das habilidades de todas as bruxas. Ele o havia lido várias vezes nos últimos dias, descobrindo novos usos para a maioria das habilidades descritas ali. Esse grupo de bruxas mostrava a Roland o quão diferentes e únicas elas podiam ser. Entre a lista de quase 100 nomes, 2 bruxas em especial chamaram sua atenção. Azima e Doris eram exatamente o tipo de bruxas que, segundo Wendy, não estavam dispostas a cooperar. Na reunião inicial, ambas haviam deixado claro o descontentamento que sentiam por Tilly e expressaram o desejo de deixar Neverwinter o mais rápido possível. Esse plano só foi adiado por intervenção de Scroll, mas a tensão entre elas ainda existia. Se realmente pretendiam se integrar e trabalhar junto às outras bruxas, ainda era algo incerto. Infelizmente, as duas possuíam habilidades muito peculiares. Azima dominava o rastreamento de fonte, uma habilidade única, mas não insubstituível. Já Doris possuía o poder de demonificação, algo que fez Roland enxergar a possibilidade de utilizar o poder mágico em uma escala muito maior. Em termos simples, o poder de Azima permitia rastrear um objeto completo a partir de um pequeno fragmento dele, ou até de um microelemento, localizando sua origem exata. Para uma bruxa da Ilha Adormecida, essa era uma habilidade de sobrevivência extremamente útil. Por exemplo, segurando apenas uma gota de água fresca, Azima poderia encontrar um riacho ou um lago. Da mesma forma, a partir do caroço de uma fruta encontrada nas fezes de um animal, ela conseguia estimar a localização e até o tamanho da árvore que a produziu. Devido à importância de sua habilidade, várias bruxas da região leste acabaram se reunindo sob sua liderança, formando um pequeno grupo unido. Aos olhos de Roland, o rastreamento de fonte era, sem dúvida, uma das melhores formas de descobrir recursos naturais. Seu potencial era ainda mais versátil que o olho da magia de Sylvie.
A lógica era simples. Quando Sylvie tentava enxergar através do solo, o consumo de seu poder mágico aumentava drasticamente, e sua percepção de distância diminuía bastante. Ela era perfeita para identificar jazidas superficiais na mina da encosta norte, mas detectar veias minerais muito profundas estava além de suas capacidades. Mesmo para recursos mais próximos da superfície, Sylvie só conseguia afirmar que havia algo ali, mas não o que exatamente. Por isso, mesmo que Azima não estivesse disposta a colaborar, Neverwinter não sofreria grandes consequências. Afinal, os recursos naturais não fugiriam. Com tempo suficiente, Roland sabia que acabaria encontrando tudo o que precisava. Mas a habilidade de Doris era diferente. Seu poder de encantamento era algo realmente extraordinário. Por não possuir métodos eficientes para observar o poder mágico, a pesquisa de Roland nessa área ainda avançava lentamente. As bruxas continuavam sendo sua principal fonte de estudo e experimentação sobre o uso desse poder misterioso. No caderno de anotações, Wendy havia descrito a habilidade de Doris como a capacidade de anexar poder mágico a objetos inanimados, permitindo que esse poder circulasse e fosse reutilizado, retardando o desgaste do objeto e fazendo-o parecer quase vivo. Roland, porém, tinha suas dúvidas sobre essa descrição. Ele sabia que as bruxas usavam o termo objeto morto apenas como uma forma simples de explicar algo mais complexo. Na maioria dos casos, era verdade que um objeto comum não poderia conter poder mágico, mas existia uma exceção, a Pedra da Retaliação Divina. Por isso, Roland sabia que, acontecesse o que acontecesse, precisava manter uma bruxa como Doris ao seu lado. Depois de refletir bastante, ele concluiu que a melhor maneira de lidar com ela seria usando a chamada estratégia da bala açucarada. Afinal, quando se tratava de conquistar a confiança e persuadir as pessoas, Roland sabia que ninguém fazia isso melhor do que ele mesmo. Roland fechou o caderno e suspirou suavemente. A chegada de tantas bruxas da Ilha Adormecida certamente traria uma nova vitalidade à indústria de Neverwinter, mas também trazia alguns desafios, e o maior deles era a questão do pagamento. Ele acreditava que qualquer pessoa acabaria se apaixonando por essa cidade e a consideraria seu lar depois de viver ali por alguns anos. No entanto, esse ainda não era o momento. Naturalmente, uma recém-chegada seria cautelosa e desconfiada de um lugar novo e desconhecido. Roland não podia se dar ao luxo de esperar anos para desenvolver a indústria, então precisava oferecer algo que realmente as motivasse. Em resumo, era necessário criar um motivo real para que trabalhassem com entusiasmo. Antes disso, ele havia perguntado a Tilly como funcionava o pagamento das bruxas na Ilha Adormecida. Lá, os serviços que elas prestavam a mercadores e exploradores dos fiordes custavam caro, variavam entre dezenas e centenas de peças de ouro. Tilly costumava usar esse dinheiro para garantir o básico de subsistência para todas, mas o sistema ainda era primitivo e baseado em cotas. As bruxas viviam uma vida simples e limitada, embora não fossem completamente alheias ao manuseio de grandes quantias de ouro. Além disso, atualmente, 30% dos lucros obtidos com o comércio de bebidas caóticas estavam sob responsabilidade de Tilly. Era previsível que ela usaria parte desse valor para melhorar a vida das bruxas. Ou seja, mesmo que alguma delas decidisse não trabalhar, ainda assim não passaria necessidade, e provavelmente teria uma vida melhor do que antes, na ilha. Por isso, algumas peças de ouro extras não seriam o bastante para despertarem seu interesse. Mas havia outro problema, a comparação. A maioria das bruxas da União das Bruxas recebia de 1 a 3 peças de ouro por mês. Então, por que as recém-chegadas ganhariam mais? Mesmo que Roland aumentasse o pagamento de todas, ainda poderia haver murmúrios e ressentimentos. Ele imaginou algumas vozes dizendo: nosso pagamento está no mesmo valor há quase 2 anos. Por que só agora recebemos um aumento, justo quando as bruxas da Ilha Adormecida chegaram? Bruxas antigas como nós precisam depender das novatas para ter um reajuste? Embora ninguém dissesse isso em voz alta, Roland preferia não criar esse tipo de atrito interno. Enquanto refletia, ele levantou o olhar e observou a garota relaxada na poltrona próxima, lendo um livro de histórias em quadrinhos, Rouxinol. Ela pareceu perceber o olhar dele e perguntou com um leve sorriso: o que foi? Roland desviou o olhar por um instante e pensou consigo mesmo. Que curvas perfeitas! Não, agora não é hora para isso. Limpando a garganta, ele perguntou: há quanto tempo você está aqui? Rouxinol fechou o livro e respondeu prontamente: 2 anos, 11 meses e 26 dias. Por que a pergunta?
Roland arqueou uma sobrancelha. Tão precisa assim, pensou, antes de continuar em voz alta. Se me lembro bem, seu pagamento inicial era de 2 peças de ouro por mês, certo? Ah, naquela época, disse Rouxinol, com um sorriso ambíguo, isso mesmo. Era o dobro do que Ana recebia. No começo, eu até recusei. Mas, depois dos seus pedidos insistentes, acabei aceitando, meio relutante, ser sua guarda. Roland revirou os olhos por dentro. Pedidos insistentes? Você voltou por conta própria depois de ver Ana passar pelo dia da maioridade em segurança. Brigou com o cara e acabou ficando. Mesmo assim, manteve a compostura e perguntou calmamente. Durante todo esse tempo, você já sentiu que o que ganha não é proporcional ao que faz? Alguma vez pensou em ir embora? O que você disse? O sorriso de Rouxinol congelou por um instante, sendo substituído por uma expressão de leve ansiedade. Por que eu iria embora? Roland percebeu imediatamente o mal-entendido e se apressou em corrigir. Não é isso. Foi apenas uma figura de linguagem. O foco é na primeira parte do que eu disse. Eu queria saber se há bruxas que acham que o pagamento está muito baixo. Rouxinol observou por alguns segundos, certificando-se de que ele falava a sério. Então suspirou, aliviada, e apareceu ao lado de sua mesa. Como isso seria possível? Respondeu com firmeza. Uma única peça de ouro já equivale à metade da renda anual de uma pessoa comum. Nós não trabalhamos mais do que esses trabalhadores, então não há nada de desproporcional nisso. Além do mais, mesmo que recebêssemos uma fortuna, nem saberíamos como gastar. Afinal, não precisamos mais nos preocupar em sobreviver, o que era algo inimaginável nos velhos tempos. Roland cruzou os braços, pensativo. Talvez nem todas as bruxas pensem assim. Rouxinol rebateu com confiança. Por que não? Se você não acredita em mim, pergunte a Wendy. Ela conhece todas as nossas irmãs melhor do que eu. Tudo bem, disse Roland, dando de ombros. Eu precisava falar com ela sobre outro assunto de qualquer forma. Outro assunto? Rouxinol perguntou, curiosa. Roland sorriu de leve. É um segredo, mas logo você saberá. Mais tarde, quando chamou Wendy ao escritório, a reação dela foi ainda mais intensa do que ele esperava. Vossa Majestade, eu nunca pensei nisso. Exclamou Wendy com convicção. Mesmo sem pagamento, eu teria feito o meu melhor para ajudar a construir este lugar. Eu costumo dizer que Neverwinter é a nova montanha sagrada para as bruxas, e todas nós servimos o Senhor com essa mesma fé. Se a prefeitura estiver com falta de recursos, eu ficaria feliz em devolver as peças de ouro que economizei. Roland se sentiu sinceramente tocado por aquelas palavras. Levando a mão ao nariz, desviou o olhar e perguntou com um leve sorriso. Em tudo bem, estou apenas coletando opiniões. Mas diga, há algo que você realmente queira em particular? Isso, Wendy ficou surpresa, sem saber o que responder. Nesse momento, Rouxinol, ao lado, começou a piscar discretamente para ela. Se você insiste em perguntar, e eu acho que, talvez, se cada uma de nós pudesse receber mais uma garrafa de bebidas caóticas por mês, seria ótimo. Roland arqueou a sobrancelha e olhou para Rouxinol. E você? Concorda? Rouxinol abriu um pequeno sorriso divertido. Isso é algum tipo de jogo de desejos? Perguntou com um tom leve. Já que o senhor pediu para expressarmos nossos desejos livremente, e acho que 2 garrafas a mais seriam ainda melhores. 3 dias depois, Machado de Ferro retornou triunfante a Neverwinter, liderando o exército da Frente Oriental. Junto com ele vinha Echo, que havia passado quase meio ano no Porto de Água Clara. No escritório, diante da mesa de trabalho de Roland, os 2 Mojins se apresentaram em posição de respeito. Ao vê-los, Roland sentiu uma mistura de orgulho e emoção. Afinal, ambos haviam sido criminosos exilados, um caçador sobrevivendo na vila fronteiriça sob uma identidade oculta, o outro, uma ex-escrava que viveu entre perigos constantes. Agora, porém, eram peças indispensáveis para o crescimento de Neverwinter. Machado de Ferro, mesmo após meses de batalha e comando, não mostrava nenhum sinal de cansaço. Sua postura firme e olhar determinado refletiam a confiança de um verdadeiro general. Já Echo havia mudado ainda mais.
O olhar inseguro de outrora havia sumido, seus olhos azul-acinzentados agora brilhavam com confiança. Seu comportamento era digno de uma líder, a chefe de Bravareia. Roland pensou, observando os dois. A experiência realmente transforma as pessoas. O relatório de Eco foi direto e preciso. O clã Chama Selvagem havia cumprido o acordo, e o primeiro grupo de migrantes já se estabelecera no porto de Água Clara. A decisão desse clã influenciou outros menores, que também demonstraram interesse em se unir à causa. No fim do ano, a população de emigrantes do porto já beirava 30.000 pessoas, número comparável ao da antiga capital do rei. Ela também trouxe uma carta de Speyer, a governante da Serra do Dragão Caído. Mesmo antes de ler, Roland já imaginava o conteúdo, um pedido por mão de obra e suprimentos. Eco imitou o tom cansado de Speyer e disse com um leve sorriso. Sua Majestade, ela mencionou que, por ter sido apenas administradora de uma pequena mansão, não sabe lidar com tantas pessoas. Disse também que está machucada e esgotada. Embora as sugestões da prefeitura tenham ajudado, ela acredita precisar de mais 200 ou 300 funcionários para ajudar os migrantes a se estabelecerem. E ainda brincou dizendo que, se Vossa Majestade não cuidar dela, ela largará tudo e fugirá para Neverwinter para viver como uma bruxa comum. Roland não conteve uma risada. Pensou consigo mesmo. Bruxa comum? Mal sabe ela que Soraya e Folha não a deixariam descansar nem por um dia. Uma habilidade como a dela precisa ser usada ao máximo. Então, disse em voz alta. Entendido. Vou enviar mais funcionários no próximo grupo, depois da aprovação. Você deve estar exausta, Eco. Tire alguns dias para descansar. Eco se curvou respeitosamente. Sim, Vossa Majestade. Mas antes de sair, perguntou com um brilho nos olhos. Vossa Majestade, e compôs algo novo ultimamente? Roland arqueou a sobrancelha. E você já aprendeu todas as outras músicas? Eco sorriu. Sim. Todas são ótimas, especialmente para inspirar as pessoas. Quando me sinto confusa ou abatida, costumo cantar as que o Senhor me ensinou. Se não fosse por elas, talvez eu não tivesse aguentado até hoje. Roland fechou os olhos por um instante e pensou. Parece que coordenar os clãs e manter a ordem no território sul não é tão fácil quanto ela relatou. Ela apenas suporta as dificuldades sozinha. Entendo, disse Roland calmamente. Vou mandar alguém anotar as novas músicas e enviá-las ao seu quarto. Eco curvou-se profundamente. Ótimo. Obrigada. Roland sorriu de leve. Não importava o quanto fosse ruim em compor, sempre poderia recorrer ao mundo dos sonhos. Afinal, não conseguiria recusar um pedido desses. Quando Eco saiu, ele voltou-se para Machado de Ferro. Deve ter sido uma tarefa difícil, disse com um tom sereno. Está tudo bem, Vossa Majestade. Respondeu Machado de Ferro prontamente. É uma honra lutar por você. Na verdade, não achei difícil e gostei. Roland sorriu discretamente, sem comentar. E os nobres que fugiram para o condado de Ventomar? Você não os queimou, não é? Perguntou em tom descontraído. Eu quis, mas eles fugiram rápido demais, respondeu Machado de Ferro, com expressão séria. Quando o primeiro exército terminou de limpar Valência e chegou ao condado de Ventomar, os subúrbios já estavam em ruínas. Vários celeiros na área central haviam pegado fogo. Obviamente, os nobres preferiram destruir a cidade e entregá-la inteira a você. Roland pensou consigo mesmo. Essa deve ter sido a última vingança dos remanescentes do rei rebelde. Ele refletiu sobre o que ouvirá. Se o exército da Frente Oriental não tivesse se preparado, e se as transportadoras de cimento não tivessem continuado trazendo suprimentos dia e noite, a batalha teria parado ali. Os moradores famintos teriam saqueado o primeiro exército, e, se o exército fosse forçado a reprimi-los com violência, restaurar a ordem teria sido impossível. Para onde eles fugiram? Perguntou Roland em tom curioso. Alguns foram para os fiordes, outros para os outros 3 reinos, respondeu Machado de Ferro com pesar. Infelizmente, o primeiro exército não tinha navios. Caso contrário, não os teríamos deixado escapar. Não se preocupe, disse Roland friamente. Enquanto ousarem usar seus nomes de família originais, eu os eliminarei mais cedo ou mais tarde.
O grupo que fugiu para o reino do alvorecer não passava de moscas presas na teia, provavelmente os últimos seguidores leais de Timothy. Ele não acreditava que pudessem retornar, mas queria se livrar deles de uma vez por todas. Depois de discutir as medidas de reabilitação na região leste, algo que o incomodava há tempos voltou à mente. Certo, em ir atrair os nobres para a prisão, depois incendiá-la, foi você quem teve essa ideia? Perguntou Roland lentamente. A expressão de Machado de Ferro congelou no mesmo instante. Vossa Majestade, murmurou, hesitante. Para surpresa de Roland, o comandante-chefe do primeiro exército não respondeu imediatamente como faria normalmente. Parecia hesitante, e era raro ver o líder do primeiro exército se comportando daquela forma. Roland havia feito a pergunta de maneira casual, mas agora seu interesse havia despertado. Esperava que Machado de Ferro ficasse agitado, afinal, assumir total responsabilidade por algo daquele tipo poderia resultar em morte na fogueira ou por enforcamento. No entanto, o comandante não havia desobedecido nenhuma ordem, então devia haver outro motivo para tanta hesitação. Mesmo assim, Roland não o pressionou. Apenas recostou-se na cadeira e esperou em silêncio. Após alguns instantes de reflexão, Machado de Ferro se ajoelhou e respondeu: Não, Vossa Majestade, e embora tenha sido a senhorita Edith quem planejou a eliminação dos nobres inimigos, fui eu quem executou o plano e, portanto, assumo total responsabilidade. Surpreso, Roland perguntou: Edith? Isso foi planejado pelo departamento de conselho? Como não havia visto nada sobre isso na proposta enviada, começou a se perguntar se tudo havia sido arranjado em segredo. Pensando melhor, ele logo entendeu o motivo da hesitação do comandante. Na era dos mercenários, qualquer assunto militar era de responsabilidade exclusiva do Lorde e extremamente sensível à intervenção de terceiros. Se algo assim ocorresse em território de outro nobre, o culpado certamente seria punido. Machado de Ferro parecia receoso por não querer implicar Edith, mas também não tinha intenção de mentir. Pelo que entendi, disse Roland calmamente, você lidou muito bem com os assuntos na frente oriental. A prefeitura logo determinará sua recompensa com base nos resultados da batalha. Pode ir agora. Machado de Ferro ergueu os olhos, surpreso. Vossa Majestade, e não vai me punir? Roland não conseguiu conter um leve riso. Por quê? O que você fez de errado? O comandante tentou responder, mas acabou ficando sem palavras. Roland continuou, tranquilo. Minhas ordens eram purgar os rebeldes na região oriental e trazer as cidades sob meu controle. Você tinha o direito de agir conforme as circunstâncias. Se 2 de seus soldados discutissem uma estratégia no quartel e você decidisse adotá-la, eu deveria punir você e esses soldados? Edith é membro do departamento de conselho, e é natural que tenha ideias estratégicas. Machado de Ferro levantou a cabeça, ainda confuso. Então, Vossa Majestade acredita que nenhum de nós fez algo errado nesse assunto? Roland encolheu os ombros. Eu não disse isso. Só porque você está livre de culpa, não significa que Edith não precisará responder por algo. Mas isso não tem nada a ver com você. Volte e descanse bem. Machado de Ferro abriu a boca como se fosse dizer algo, mas desistiu. Apenas assentiu e respondeu com firmeza. Sim, Vossa Majestade. Depois que o comandante-chefe do primeiro exército saiu, Roland pegou o comunicador e entrou em contato com a prefeitura. Informem Edith para vir ao castelo, ordenou. Menos de 10 minutos depois, a pérola da região norte apareceu à porta do escritório. Sem hesitar, Edith deu um passo à frente e declarou: Vossa Majestade, eu sou responsável por esse assunto. Aceitarei qualquer punição que decidir impor. Roland ergueu o olhar com um leve sorriso. Eu ainda nem disse nada, e você já sabe o que vou falar? Edith manteve a postura firme. Quando o exército da Frente Oriental retornou a Neverwinter, a primeira pessoa que chamaria seria Machado de Ferro. Se ele não tivesse relatado a queima dos nobres, duvido que me chamaria tão cedo. Roland pensou consigo mesmo, é sempre fácil conversar com pessoas inteligentes. A franqueza dela o fez sentir que estava diante de uma subordinada leal, injustiçada pelas circunstâncias. Mas, às vezes, quanto mais inteligente a pessoa, mais fácil é se perder dentro do próprio raciocínio. Ele então disse calmamente: Desde o início, fui eu quem pediu a ele para fazer isso.
Não é do estilo dele enganar os nobres e simular um incêndio. Além disso, já que você sente que é responsável, onde acha que está o problema? Edith respondeu com sinceridade. Eu marquei uma reunião com o comandante do primeiro exército em um ambiente não oficial, sem pedir sua permissão. Roland a interrompeu sem hesitar. Errado. Seu erro foi violar as regras do departamento de conselho, que exigem que qualquer plano de batalha seja registrado em papel e submetido a mim para revisão. Edith claramente não esperava aquela resposta. Seus olhos se arregalaram, surpresa. Vossa Majestade? Roland ergueu o olhar. Não é assim? Ela respondeu, confusa. Mas, e essa operação foi realizada em nome de Vossa Majestade. Os outros funcionários não viriam isso como algo que o senhor fez? Roland sorriu de leve. Você não está errada. Há algum problema nisso? Assim como o machado de ferro antes dela, Edith demonstrou uma expressão rara de confusão. Na verdade, disse hesitante. Eles podem ser rebeldes, mas ainda são nobres. Para os outros, nossas ações poderiam ser vistas como... Roland encolheu os ombros. Eu entendo o que quer dizer. Mas se eu não for capaz de lidar com as consequências, você acha que poderia? Edith tentou responder. Eu. Mas Roland a interrompeu com tranquilidade. Relaxe, está tudo bem. Deixe-me perguntar, você acha certo eu culpar meus subordinados quando surge um problema? Edith o encarou, confusa. Culpar? Roland explicou. Quero dizer, transferir minhas responsabilidades. Esse assunto foi claramente feito em nome do reino de Castelo Cinza, mas você enfrenta a morte em vez da glória. Se eu agir dessa forma e ainda achar que estou certo, você acredita que meus funcionários permanecerão leais a mim? Edith permaneceu em silêncio. Roland continuou, firme. Como rei, sou a pessoa mais adequada para assumir a responsabilidade. Só assim meus subordinados poderão trabalhar sem medo. É por isso que preciso revisar os planos finais do departamento de conselho, para garantir que nada saia do meu controle. Entende? Depois de um longo momento, a pérola da região norte finalmente acenou com a cabeça. Eu fui muito presunçosa, admitiu em voz baixa. Roland respondeu, mantendo o tom calmo. Por violar as regras, suas contribuições nessa ofensiva dupla não serão reconhecidas, o que, de outra forma, lhe renderia uma promoção. Ele tomou um gole do chá antes de concluir. Esse assunto está encerrado. Você pode ir agora. Edith curvou-se respeitosamente. Sim, Vossa Majestade. Com sua permissão, me retiro. Em outro lugar. Então, em tudo o que você fez foi em vão? Perguntou Cole. Seus colegas conseguiram promoções, mas você não? Sim, só eu, respondeu Edith, mastigando ruidosamente os cogumelos bico de papagaio, como se descontasse sua frustração no jantar. Ouço o que Sua Majestade disse, se eu não for capaz de lidar com as consequências, você acha que pode? Foi tão insuportável que eu preciso de uma válvula de escape agora. Claro, eu não teria feito o que fiz se ele fosse mais parecido com o meu pai. Mas, sabendo que ele não deixaria o caso passar despercebido, achei que não seria um mau investimento e que os riscos eram controláveis. No fim, ele jogou fora todo o meu esforço com algumas frases e ainda reclamou que eu penso demais. Será que é tão errado ser idealista? Irmã mais velha, você está brava? Perguntou Cole com cautela. Edith lançou um olhar furioso para ele. O que, não dá para perceber? O garoto encolheu o pescoço rapidamente. Era a primeira vez que via sua irmã mais velha com aquela expressão fora de uma cerimônia. Tendo vivido juntos por mais de 10 anos, Cole sabia bem o quanto ela valorizava o poder. Se, como dizia, havia perdido uma promoção, seria normal que estivesse irritada ou decepcionada. Mas, havia algo estranho. A expressão dela não mostrava apenas raiva. Parecia um sorriso forçado, uma mistura de frustração e divertimento. A menos que ele estivesse enganado, aquele tipo de expressão era o que se chamava de fazer beicinho. Eu só acho, talvez Sua Majestade tenha suas próprias razões, arriscou Cole. Tanto faz, respondeu Edith, colocando o último cogumelo na boca. Só fico me perguntando até onde um idealista pode chegar. Mas
Cole sentiu um arrepio e perguntou: o quê? Edith franziu os lábios. Mas a minha insatisfação é real, ela olhou com um leve sorriso. Você vai ser meu saco de pancadas por enquanto. E assim acabamos a parte 100, quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.